gestos dos manifestantes falam pelo Brasil do Estado de Direito. A gente luta pela liberdade de todos os presos políticos e aqui no Brasil também pela abertura dos arquivos dos mortos e desaparecidos. Eu tenho a convicção de que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão dar razão à decisão do ministro da Justiça, Tarcísio Genro, de conceder a condição de refúgio a Cesare Battisti, e sobretudo quando se examina evidências segundo as quais Cesare Battisti não cometeu os 4 assassinatos pelos quais ele foi condenado à prisão perpétua. A escritora Fred Vargas encaminhou uma carta aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ela que foi a pessoa que mais aprofundadamente estudou todas as evidências. Não há uma testemunha ocular sequer que tenha visto Cesare Battisti cometer esses 4 assassinatos. Ele foi denunciado por pessoas que ganharam a condição de delatores premiados, que alcançaram a sua própria liberdade denunciando-o, e de uma maneira que não obteve a confirmação de qualquer outra testemunha. Nós esperamos e temos muita confiança que o Supremo Tribunal Federal tomará a melhor decisão para salvaguardar a soberania e a independência do Brasil, que tem lei, tem uma Constituição que garante aos perseguidos políticos o acolhimento e o refúgio. E essa manifestação aqui é a expressão de uma parcela significativa do povo brasileiro, que quer liberdade para Cesare Battisti e o cumprimento das leis brasileiras. Se eventualmente o Supremo Tribunal Federal tomar outra direção diferente do que prevê as nossas leis, restará ao presidente Lula, interpretando a brasilidade, a independência, a soberania do país, determinar que o refúgio seja cumprido, mantendo Cesare no Brasil e não desacatando o Supremo, porque se houver desacato, é do Supremo as leis brasileiras. Esse é o meu entendimento. Nós sabemos perfeitamente o caráter do governo italiano de hoje, que controla 100% da mídia italiana e que tem uma ligação muito forte com princípios que levaram a Itália à Segunda Guerra Mundial, que é o fascismo. Então, não há por que o governo brasileiro ceder esse tipo de pressão, entende? Em nome, inclusive, da sua tradição de anistia, da sua tradição de asilo político, de refúgio, porque esse é certamente um delito de ordem política e querem transformá-lo numa questão de crime hediondo. Essa é uma eterna batalha que se trava. O recado é o seguinte, é uma covardia manter preso político, pressionar o Brasil principalmente, porque enquanto ele esteve livre na França há 11 anos, não houve pressão, e quando ele vem para o Brasil é uma pressão muito grande. E para o Brasil também tem um recado, 30 anos depois da anistia tem um preso político, e a gente sabe que o caso é político, então a gente não aceita a pressão do governo italiano. É uma questão que mobiliza todo o país, engaja uma discussão que envolve até discutir soberania nacional. É uma questão polêmica, basta ver que está dividindo o Supremo Tribunal Federal, né? Uma opinião bem rápida do país que falou, concordo. Acho que, mesmo com poucas pessoas, o interessante é construir um momento de agitação. Porque o que envolve o César é uma questão política. Então, dar o caráter de um caso político. A nossa vida não é um negócio, vem cá, quem é o Supremo para Battisti entregar.
Quero aí repete. Ao Gabenaro foi entregue ao poder. Quantos mais a ditadura decepou? A nossa vida não é um negócio. Vem cá, quem é supremo pra batiche Quero a alegria, pois um sonho não morreu. Viva a liberdade, ainda proteja. Quero a alegria, pois um sonho não morreu. Viva a liberdade, ainda proteja. Liberdade para César e Batiste. Liberdade para César e Batiste. Liberdade para César e Batiste. Todo o movimento estudantil da UNB também se comprometeu. Tínhamos 23 centros acadêmicos, se não me engano, presentes. Todos foram favoráveis à moção de apoio. E agora a gente entra nessa luta de forma cada vez mais ativa, ajudando a construir, ajudando a participar de todas as manifestações para conseguir a mudança política, para que o Supremo não, de forma autoritária, não extradite o Batiste. 4 ministros votaram favorável à extradição de César Batiste e 3 ministros votaram contrariamente à extradição de César Batiste. O Marco Aurélio é esse que pediu vistas e que tende a votar favoravelmente a César Batiste. A permanência dele no Brasil, ao refúgio. No caso desse empate, abre-se 2 possibilidades, que pelo fato de ser um assunto criminal, de entrar no Código de Direito Penal, o empate favorecer ao réu e não ter o voto de desempate do Gilmar Mendes. Ou, no caso de se compreender que é um processo de refúgio, de extradição, esse caso é julgado e trata-se o assunto da necessidade do voto de Minerva do Gilmar Mendes, que, pelo que afirmou até agora, votaria contrariamente ao Batiste. A outra possibilidade é que o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai assumir agora, ele possa votar no assunto, e aí ele desempataria ou favorável ou contrariamente ao César Batiste, sem a necessidade do voto de Minerva do Gilmar Mendes. Liberdade para Batiste, refúgio para Batiste, não representa nenhum tipo de agressão ao Estado italiano. Nós esperamos que o STF, nesse caso, cumpra o seu papel e atenda ao pedido de arquivamento. A expectativa é que, ainda que por margem apertada, que o Supremo Tribunal Federal conceda a condição de refugiado para Cesare Battisti permanecer em liberdade no Brasil.